Ok, Então, muito obrigado. pode Não, falar, pode. pode falar, Davi. Não, só, eu acho que tenho só para retomar, né? Muito obrigado por esperar, né? E agora eu acho que vamos poder conseguir, né, continuar com as apresentações. Agora o palestrante vai ser o professor Moisés, que já apresentei antes. Obrigado, professor. Tá bem, a mim coube falar um pouco sobre desafios da equidade e saúde. E eu resolvi, de certa forma, para fazer essa apresentação, inovar. E agora, dentro da falta de o tempo, na verdade, ficou mais curto, eu acho que a inovação até cabe. Não vou fazer apresentações biográficas, e certamente as 3 apresentações posteriores vão conseguir exemplificar até algumas coisas, algumas questões que eu vou colocar. Eu só queria pegar aqui essa definição de epidemiologia da Maria Zélia Roccariel e o nosso Naumar, que é a ciência que estuda o processo da doença em coletividades humanas, analisando a distribuição, os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva. Essa é uma primeira parte, digamos, do que eu entendo, do que eu vou trabalhar um pouquinho lá para frente. E uma segunda parte que me parece importante, que tradicionalmente nas definições de epidemiologia não estão presentes. Ou seja, toda atividade científica, na verdade, carrega uma aplicação imediata ou imediata, mas aqui está colocado, me parece bastante interessante, que é propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, administração e avaliação das ações de saúde. Lamento a reforma que está ocorrendo aqui no prédio, vai ter um pouco de barulho aí, tem jeito. Bem, agora, então, respondendo às primeiras partes da definição, nós temos na epidemiologia brasileira um valioso conjunto de publicações produzidas no contexto acadêmico e no contexto de serviço de saúde. Isso me parece bastante importante, e com destaque para as investigações voltadas para as evidências das desigualdades em saúde, como a gente vai ter oportunidade de ver também nas 3 próximas apresentações. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente vem trabalhando, quer dizer, a epidemiologia brasileira tem inovado em termos da construção de novos conceitos, substituindo o que a gente chama, que vinha sendo trabalhado como sexo, pela questão de gênero, a questão da nutrição retrabalhada também sobre outras perspectivas, a introdução de uma discussão sobre trabalho e saúde, e também novos conceitos em relação à questão da violência, e a gente poderia citar tantos outros novos conceitos que permitem visualizar a saúde da população de uma perspectiva mais ampla, mais completa, né? Quer dizer, e se consegue realmente entender melhor os problemas com os quais está trabalhando, chamando a atenção aqui para a violência, gênero. Bem, os instrumentos que a gente tem para analisar são de conhecimento de todos. Nós temos a PNAD, o Vigitel, o PNS, o Programa de Saúde Escolar, o Sistema de Informação de Mortalidade, o SINASC, e também o que nós temos ao lado de produções voltadas para questões específicas, destacando-se os inquéritos de saúde locais, regionais e nacionais. O ELSA, que a Sandra estava apresentando, volto a apresentar, eu acho importante, o Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso, o SAB, que trabalha com o idoso, e o ISA, né, que realmente, particularmente a gente terá a oportunidade de trabalhar um pouquinho isso a partir das apresentações da Marilisa, que é os inquéritos de saúde que são desenvolvidos aqui no município de Campinas e aqui no município de São Paulo. Então, nós temos aqui, quer dizer, tanto os instrumentos nacionais como esses elementos, como fontes de informação que nos permitem estar analisando a questão das desigualdades em saúde com bastante competência. As respostas às primeiras partes da definição, o que nós podemos afirmar é que a epidemiologia brasileira, em termos de evidenciar as desigualdades em saúde, responde de modo apropriado e consistente, né? Com vários estudos que estão sendo trabalhados, várias
não cabe aqui a gente estar buscando essas referências no momento, mas eu acho que os exemplos que a gente vai ver posteriormente com as apresentações vão dar consistência a isso que eu estou apresentando. Bem, as respostas à segunda parte da definição, que me parece importante, é responder às iniciativas postas pelas políticas públicas e identificar os impactos de estudos sobre as políticas públicas. Aqui eu estou utilizando concepções do trabalho da Rita Barradas Barata, onde ela mostra, na verdade, que a epidemiologia procura responder às iniciativas postas pelas políticas. A gente vai mostrar alguns exemplos posteriormente para dar melhor ideia do que eu estou pensando aqui. E também a possibilidade da epidemiologia estar mostrando com os seus conhecimentos formas pelas quais as políticas públicas podem ser implementadas. Então, veja que na questão das políticas públicas influenciando os estudos epidemiológicos, a gente tem o impacto das políticas nutricionais, e eu destacaria aqui também o impacto das políticas compensatórias sobre a saúde. E aí o nosso moderador, David Razella, é a pessoa mais competente para falar sobre o assunto, na medida em que ele tem uma larga produção sobre as políticas, destacando aqui a Bolsa Família, né, que vem sendo, hoje em dia, desmontada, vem sendo, como várias das políticas, das conquistas da sociedade brasileira vêm sendo desmontadas, mas o que é importante é que isso vem sendo mostrado, há evidências não só sobre a saúde em geral, como inclusive sobre questões específicas, né? E, de outro lado, a epidemiologia na formulação de políticas públicas, por exemplo, no controle do tabagismo, todas as evidências mostradas sobre o hábito de fumar, levando, então, a possibilidade de estabelecer políticas públicas bastante vitoriosas, né? No caso do tabagismo, realmente com uma diminuição fantástica do tabagismo no país. Bem, isso são, me parece aqui, demonstrações evidentes da relação entre planejamento, administração e seu duplo sentido, né? Quer dizer, do planejamento e administração no sentido de instigar a epidemiologia a estar produzindo os conhecimentos, né? E também da epidemiologia influindo, né? Trazendo subsídios importantes, como está na segunda parte da definição, trazendo subsídios importantes para o planejamento e administração. Ainda que novos exemplos e dimensões possam ser lembrados, eu vou me perguntar que maiores desafios podem ser ressaltados procurando responder ao título da minha apresentação. Veja, sem deixar de exaltar os grandes avanços e sucesso experimentado pela epidemiologia brasileira, eu tenho a impressão que nós devemos aprofundar no conceito de desigualdade social, que eu ressalto aqui muito bem trabalhado. A epidemiologia brasileira nada deve, em termos de trabalho, nada deve em relação a outros centros internacionais, em termos de trabalhar desigualdade de saúde, mas creio que falta na questão das desigualdades, um aprofundamento sobre o conceito de equidade e iniquidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Buscar trazer para o campo as questões de justiça social. Como explicar as desigualdades sociais? O que as estrutura, né? Quer dizer, a gente vem falando muito na questão do racismo estrutural no Brasil, e isso vem gerando estudos extremamente importantes. Eu me pergunto se, na verdade, nós não deveríamos estar pensando também na desigualdade estrutural que existe na sociedade brasileira.
Aliás, Sandy já estava mostrando, na questão da mobilidade, muito dessa questão, quer dizer, o que é que eu acho que é uma pista interessante para que a gente possa realmente estar trabalhando, estar introduzindo a questão da justiça social. Fica uma pergunta sobre a pertinência dessa questão, se ela é uma questão importante ou não. Né? Professor, Ainda, aproveito sem para deixar de lembrar 8 exaltar, minutos que passaram. Desculpa, você está você me perguntou. silencioso, sem deixar de exaltar os grandes avanços e sucessos experimentados pela epidemiologia brasileira, eu tenho a impressão que também nós precisamos aprimorar e incrementar o diálogo entre a epidemiologia e os demais campos disciplinares, especialmente da saúde coletiva. Dar aos conhecimentos produzidos me perdoem aqui o erro, as necessárias vias para equacionamento dos problemas identificados. A nossa articulação com os demais campos disciplinares, de certa forma, ou é feito pontualmente, ele não é feito de uma forma mais ampla, digamos, que possa responder. Eu acho que se trata de aprimorar essa questão. E aí eu tenho a impressão que eu quero passar uma última mensagem neste momento difícil que nós vivemos, que amargura, ou seja, vamos mudar alguma coisa aqui para que a gente possa enfrentar essa dificuldade que estamos trabalhando. Muito obrigado e desculpem a forma muito rápida com que apresentei. Obrigado. Muito obrigado, professor. Na verdade, você fez um grande serviço, porque devido à situação temos menos tempo, né? Então, muito obrigado. Você está mudo, David. E eu teoricamente não. Estão ouvindo? Sim, ok. Ok, então, a próxima apresentadora será a professora Sandy Barreto. Já apresentamos rapidamente, mas tem um doutorado em epidemiologia pela School of Hygiene and Tropical Medicine. É professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Professora, você tem 15 minutos, por favor. Abre o microfone, Sandy. Exato. O tempo é tão curto e a gente já perde um minuto por causa do microfone. Desculpem, mas então vou trazer algumas evidências, vou resumir, eu não sei o quanto foi visto do início da apresentação que foi interrompido, mas eu vou apresentar então alguns resultados do ELSA Brasil que vão trazer evidências para a discussão do racismo estrutural como gerador e perpetuador de desigualdades em saúde cruciais, e vamos analisar também resultados sobre a discriminação racial e dos mecanismos mecanismos que fazem parte da geração de desigualdades sociais em saúde, que são em si, geradores de desigualdades, e importantes mecanismos que vinculam ao racismo estrutural às desigualdades em saúde, que é a posição socioeconômica no custo de vida, a mobilidade social e a discriminação. Nós vamos trabalhar a mobilidade social de uma forma tanto pela comparação intergeracional como intrageracional a partir dos indicadores de escolaridade e classe socioocupacional. Eu acho que vou pular essa apresentação do ELSA Brasil, uma coorte, e nós vamos apresentar resultados que referem-se às duas primeiras ondas de estudo, ou seja, incidências em 4 anos de segmento e também a mortalidade ao longo de 9 anos. Então, esse resultado inicial, só mostrando, reforçando de novo a relação entre mobilidade social e raça cor da pele, onde destaca aqui que, quando comparado à escolaridade materna, ou a escolaridade atual do indivíduo, os indivíduos, 57% dos indivíduos pretos estão na categoria de imobilidade na base da hierarquia, ou seja, na menor escolaridade, contra 23% dos brancos, e quando a gente olha
a imobilidade no topo da hierarquia, ou seja, a maior escolaridade materna e do participante, nós encontramos o contrário, 43% de brancos e 11% de pretos. Também analisamos esse resultado importante sobre o efeito da infância direto e indireto na performance cognitiva, indireto por meio da escolaridade e da posição socioeconômica, ou seja, pior posição socioeconômica da infância, pior performance da vida adulta, e também um efeito direto que independe dessa passagem dessa moldagem aí pela trajetória socioeconômica e de escolaridade. Eu vou apresentar alguns resultados de hipertensão arterial, ganho de peso e mortalidade. Então, esse aqui é uma incidência de hipertensão em 4 anos, onde nós analisamos 3 períodos do curso de vida. A infância, a juventude e a vida adulta, por indicadores bastante robustos. Escolaridade materna, classe social do chefe do domicílio quando o indivíduo era jovem e a classe social do participante atual. E nós vemos que os indivíduos na pior posição na infância, na juventude e na vida adulta apresentam maior incidência de hipertensão arterial em 4 anos apenas. Da mesma forma, quando a gente avalia esse acúmulo de exposição à pior posição socioeconômica, também vamos ver que os indivíduos que têm maior acúmulo de baixa posição socioeconômica também apresentam, né, uma outra perspectiva de olhar, a maior incidência. O mesmo se repetindo para aqueles que estão na imobilidade, permanecendo na classe socioocupacional baixa, né, intergeracional. Com relação à questão do racismo, né, nós estudamos e verificamos, por exemplo, que a incidência de obesidade em 4 anos, a primeira para a segunda onda, né, foi maior em pretos, mais de 2 vezes maior em pretos comparados a brancos, que naquele grupo de indivíduos com maior escolaridade. Essa diferença não se observa no grupo de baixa escolaridade. Então, ou seja, mostrando uma interação importante da escolaridade com a raça cor. Quando a gente analisa o ganho de peso e de IMC, ao longo também de 4 anos, nós vimos, por exemplo, que essa linha vermelha representa pretos que relataram discriminação racial, terem sofrido discriminação racial na vida. Eles apresentam maior ganho de peso ao longo do tempo do que os indivíduos pretos que não relataram discriminação racial. Bom, nós também estudamos a partir da perspectiva da intersecção do gênero e raça, cor da pele na incidência de hipertensão arterial, e ela mostra como destaca que dá evidência, né, a essas identidades interseccionais e a diferenças, e particularmente destacando aqui a incidência da mulher preta, 1,85 vezes maior do que a da mulher branca, e, claro, do homem preto e pardo, com uma incidência de 1,89 e 2,25 vezes maior. A questão da intersecção, acho que fica bem mostrado, né, a contribuição da análise interseccional fica bem mostrada nessa análise sobre a mortalidade em 9 anos de segmento, quase 9 anos de segmento, onde nós vemos aqui, na análise tradicional, onde nós temos aqui claramente a raça, né, a cor preta e parda, principalmente a preta, com um risco mais elevado de morte, e quando a gente analisa, né, homem e mulher, nós vemos aqui o homem com um risco de morte quase 2 vezes maior, e as mulheres aqui pretas, pardas, ficam escondidas nessa menor, né, nessa posição de menor risco de morte comparado aos homens.
quando a gente olha na perspectiva, faz análise pela perspectiva interseccional, tendo como referência a mulher branca, então nós vamos ver, na verdade, que a mulher preta tem um risco de morte muito maior do que as mulheres brancas, né? Claro que destaque grande para o risco de morte de homens pretos, que é 4,7 vezes maior do que as mulheres brancas, os homens pardos 3, mas a análise seccional permite contribuir para tirar da invisibilidade as diferenças que existem aqui dentro, né, quando a gente trata os indicadores a partir da análise tradicional. Bom, então, concluindo, tentando, não sei se eu estou sendo muito rápida, mas o nosso tempo está prejudicado pela queda da conexão. Então, os resultados né, que nós tivemos, que mostramos no ELSA Brasil, corroboram o maior risco das DCNTs analisadas e morte por todas as causas, entre os indivíduos da raça, cor da pele preta e parda, em comparação a brancos, dos pretos que reportam discriminação racial comparado aos pretos que não relataram discriminação percebida, né? Mostramos também que as desvantagens na posição socioeconômica em todos os 3 períodos de vida estão associados a pior desfecho. No caso dessa análise, nós mostramos para a incidência de hipertensão arterial, que a mobilidade inter- e intrageracional desfavorável também prediz piores desfechos em saúde. Vimos ainda, reforçando, que as análises interseccionais entre gênero e raça, cor da pele ampliam essas evidências, né, sobre o racismo estrutural e as desigualdades em saúde, dando destaque aí para a grande vulnerabilidade das mulheres pretas. E resultados reforçam também a necessidade de estudar a interação da raça, cor da pele, com a posição socioeconômica e mobilidade social na produção de desigualdades, né? É importante lembrar que a obesidade e a hipertensão são caminhos causais para várias DCNTs, então os achados, né, são problemas altamente prevalentes e caminhos causais para uma série de desfechos outros em saúde. Então, os achados apontam perspectivas de ampliação da desigualdade. E é óbvio que também gostaria de ressaltar que os diferenciais que observamos, certamente no ELSA Brasil, são ainda maiores na população geral, já que o ELSA Brasil não inclui a população desempregada, população em grande vulnerabilidade social, ou seja, a amplitude de variabilidade na posição socioeconômica da coorte é menor do que aquela encontrada na população geral. Portanto, os contrastes devem ser ainda maiores e essas evidências longitudinais, com certeza, de maior magnitude potencial. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade e dizer que estou às ordens para o debate. Muito obrigado, professora Sandy. A próxima palestrante é a professora Rosanna Harper Grip, pesquisadora do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde e professora do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e Saúde Pública da Fiocruz. Professora, obrigado pela sua participação e você teria ao redor de 12, 15 minutos, 12, 13 minutos se conseguisse para a apresentação. Obrigada pelo convite. Estou tentando aqui, acho que agora foi. Foi? Apresentação. A gente teve alguns problemas técnicos antes. Queria agradecer a oportunidade de participar em uma mesa com pessoas tão queridas e tão brilhantes, né, para esse debate. Tomara que dê tempo de a gente ouvir algumas perguntas no final. Mas a ideia do que me pediram para falar é sobre desigualdade de gênero, utilizando o conflito trabalho-família como uma perspectiva de entender um pouco essa desigualdade de gênero
e desfechos de saúde. E assim como a Sandy, eu também vou apresentar resultados do ELSA Brasil. Então, e foi ótimo que a Sandy já vai economizar eu ter que falar um pouco mais do estudo, né? Então, vamos economizar slides aí. Então, assim, nos nossos estudos, a ideia é que o trabalho e a família, e não só a família, mas também a vida das pessoas fora do trabalho, são domínios centrais na vida de adultos e são interdependentes. Só que a gente observa que grande parte dos estudos epidemiológicos brasileiros ainda não levam em conta isso. Ou se estuda o trabalho, e menos, né? Existem estudos, mas muito menos do que aspectos do trabalho, aspectos da vida fora do trabalho e seus impactos na saúde. Então, a gente tem procurado entender um pouco esse processo, como é que ocorre aqui no Brasil. Então, dificuldades em conciliar esses domínios da vida cotidiana submetem os trabalhadores a desafios que podem afetar a saúde e o bem-estar. Então, isso está no cerne de tudo que a gente tem estudado. A gente sabe que o mundo contemporâneo do trabalho tem sofrido modificações, e dentre elas eu destaco algumas aqui no curto espaço de tempo, né, que essa sensação, ou não é só uma sensação, mas a carga de trabalho vem aumentando, e, por outro lado, uma sensação de que o tempo livre está cada vez menor. Parte dessa sensação ela vem das novas tecnologias da informação e comunicação, que permitem que o trabalhador possa trabalhar em qualquer hora, em qualquer lugar, e em horários fora do expediente regular. Então, tem sido cada vez mais tênues os limites entre a vida pessoal e o trabalho. E também o que se observa é o declínio do modelo da família tradicional, isso já vem de algum tempo, o homem provedor e a mulher cuidadora, que deu lugar a modelos familiares mais flexíveis, e as responsabilidades ocupacionais e familiares já não são mais tão claramente delimitadas pelo gênero como já aconteceu no passado. Então, uma das nossas perguntas é: os efeitos dessa configuração, elas são semelhantes, os efeitos na saúde seriam semelhantes para homens e mulheres? Então, quando a gente nota, olhando dados europeus, por exemplo, né, no uso do tempo por trabalhadores, então a gente vê mulheres e homens em alguns países, e a gente vê que o número de horas trabalhadas no dia são sempre maior para as mulheres do que para os homens. A gente observa que há um relato de maior carga horária dedicada ao trabalho entre os homens, mas entre as mulheres é sempre maior a carga dedicada ao trabalho não remunerado. Então, o estudo aponta que o trabalho não remunerado está no centro da desigualdade de gênero, mesmo em países com fortes sistemas de apoio, que nossos sonhos de consumo, esses países como Suécia, Inglaterra e Alemanha, óbvio que essa desigualdade ela é menor, mas ainda a gente observa uma dedicação maior feminina ao trabalho não remunerado. Aqui a gente observa horas extras que as mulheres gastam no trabalho não remunerado em casa em comparação aos homens. E aí, uma lista de países aqui selecionados, a gente perde para a Itália, conforme os resultados desse estudo, né? Então, a tarefa de tornar compatível os domínios do trabalho e da família coloca as mulheres frente a obstáculos maiores. As mulheres têm contribuído cada vez mais para o orçamento familiar, por meio do trabalho remunerado, mas a participação masculina ela não ocorre na mesma proporção. Tá? Então, em média, as mulheres dedicam 10 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. E aqui a gente observa que mesmo homens que não são ocupados no trabalho remunerado trabalham menos do que as mulheres que têm trabalho remunerado. Então, mesmo os homens desempregados, essa média, esse tempo em horas gastas ao trabalho doméstico é bastante desigual, né? E quando a gente observa as diversas configurações na família, a desvantagem feminina ela é bastante evidente comparada aos homens.
especialmente se a mulher tem marido e filho, né? Então, essa desigualdade essa disparidade é ainda maior. Mas se tiver só filho, se não tiver nem marido nem filho, se não tiver marido e filho, enfim, depende. Então, essa assimetria de gênero na divisão do trabalho doméstico pode gerar cargas físicas e mentais elevadas, especialmente entre as mulheres. A tensão entre o desempenho satisfatório nas funções, né, da vida e do trabalho podem resultar em estresse ou em comportamentos menos saudáveis. Como é que a gente dá conta das pressões opostas de cada domínio em uma sociedade cada vez mais competitiva? Então, no ELSA Brasil, a gente, desde a linha de base, tem trabalhado com esse conceito do conflito trabalho-família. Existem outros conceitos na literatura internacional, vida, trabalho, vida, equilíbrio, vida-trabalho, conflito, vida-trabalho, mas no caso do conceito que nós utilizamos no questionário da linha de base, é focando nesses dois domínios, trabalho e família, mas que eles poderiam ser ampliados a depender do estudo. A definição clássica é a forma de conflito entre papéis, no qual as expressões, demandas do trabalho ou da família são mutuamente incompatíveis em alguns aspectos. É considerado bidirecional, a família afetando o desempenho no trabalho ou o trabalho afetando o desempenho na família, e é considerado também multidimensional, relacionado ao tempo, por exemplo, que você dedica a que interfere no tempo gastado em outra demanda, ou atenção em relação ao estresse que uma demanda pode ocasionar em outra, ou em padrões comportamentais. Então, assim, diversos fatores influenciam o conflito trabalho-família, desde aspectos macroestruturais, como política de igualdade de gênero, licença-maternidade, a valorização do equilíbrio trabalho-vida que a sociedade toda tem, né? Ou aspectos individuais, familiares, organizacionais, é um conjunto de fatores bem amplo. E assim, a literatura é muito vasta sobre isso. Então, os impactos negativos desse conflito já foi apontada na saúde física e mental, seja por via direta, pelo estresse, ou por via comportamental, na insatisfação no trabalho, numa rotatividade maior, na insatisfação com a vida, no comprometimento, dedicação ao trabalho, e na mobilidade, ascensão no trabalho muito marcadamente para as mulheres, tá? E também na produtividade, mas existem muitos outros, eu só destaquei os principais. No ELSA Brasil, nós temos hoje 6 artigos publicados sobre essa temática e 2 que foram submetidos. Eu vou apresentar em destaque algumas coisas desses artigos, né? Nós trabalhamos, então, com 2 domínios, que é o conflito trabalho-família propriamente dita, né, demandas da esfera do trabalho e da família em aspectos que são inconciliáveis, e a gente tem 2 perguntas que tratam do conflito do trabalho para a família, e uma da família para o trabalho, demandas familiares interferem nas responsabilidades profissionais, e tem um item que está mais relacionado à escassez, à falta de tempo, que é um conceito que diz respeito à percepção das pessoas de não ter tempo suficiente para completar as tarefas do dia. E a pergunta demandas familiares e profissionais o impedem de usar o tempo desejado para o seu próprio cuidado e lazer. Só um pouquinho para quem não conhece o ELSA, um pouco da caracterização sociodemográfica, rapidamente, né, uma média de idade na linha de base em torno de 49 anos para homens e mulheres, é uma frequência maior, e isso ao longo das ondas tem se mantido, né, de homens unidos e casados quando comparado às mulheres. As mulheres com escolaridade um pouco mais alta, uma frequência semelhante de homens e mulheres com filhos, com empregada doméstica mensal. Os homens relatam horas de trabalho profissional um pouco mais alta do que as mulheres, e um pouco mais de turnos irregulares, como diurno e noturno. Para os 4 itens avaliados, 3 deles, o conflito do trabalho para a família e da falta de tempo, foram mais frequentes entre as mulheres do que os homens, e a gente vê uma caracterização um pouco diferenciada para o item da família para o trabalho.
Aqui foi um estudo que a gente olhou a associação do conflito com a saúde autorreferida e a gente observa um gradiente, tanto para homens quanto para mulheres, que conforme aumenta o conflito, né, aqui é às vezes e aqui é frequentemente, a associação se fortalece entre homens e mulheres. Mas o que a gente identificou foi uma interação com a escolaridade, e uma diferença muito grande, isso só para as mulheres, né? Uma associação mais forte entre mulheres de educação alta quando comparada às mulheres de menor escolaridade. Claro, o Elsa Brasil tem uma população grande de pesquisadoras e professoras, né? Provavelmente esse grupo sentiu mais a falta de tempo para o autocuidado e lazer, o impacto, né, dessa variável. A gente também olhou com enxaqueca, e, novamente, somente para as mulheres, a gente identificou uma associação do conflito do trabalho para a família, da família para o trabalho, e também para a falta de tempo para o próprio cuidado e lazer. Tem um estudo que fala do conflito e um score de saúde cardiovascular ideal, que tem dois componentes, estilo de vida e saúde, e, novamente, somente entre as mulheres, a falta de tempo para o cuidado e lazer esteve associado a piores scores desse índice, e piores scores do estilo de vida foram observadas para as mulheres que referiram a interferência frequente do trabalho na família e também da família no trabalho. Tem um estudo que mostrou só o último item, que é a interferência dos dois domínios no tempo para o autocuidado e lazer, em relação ao excesso de peso corporal. E esse estudo mostra uma coisa interessante, que independente da condição que a gente olhe, né, idade, escolaridade, raça, cor autorreferida, jornada semanal, a gente sempre identifica para esse item uma frequência maior de mulheres quando comparada aos homens. E esses resultados refletem a carga excessiva gerada pela acumulação de demandas nas esferas familiares e trabalho, especialmente entre as mulheres. E aí, esse estudo apontou a associação dessa variável, né, a falta de tempo para o cuidado pessoal e lazer, mas somente para as mulheres com uma carga semanal alta de trabalho. Para os homens não foi observada essa interação. Já, por fim, mostrando dois estudos já com dados longitudinais, esse primeiro em relação ao ganho de peso em 4 anos de segmento, nas duas ondas que a Sandy mencionou, a gente identificou um padrão interessante que, para os homens, a associação se deu para os itens relacionados ao conflito do trabalho para a família. E para as mulheres, já o conflito da família para o trabalho se mostrou associado, aqui a gente identifica interação por sexo, e também para o item da falta de tempo para o cuidado e lazer. Aqui não dá para ver direito, mas só para as mulheres essa associação foi significante. Professora, desculpe, o tempo está terminando. Já esgotou, Então. praticamente o último slide. E também vimos um estudo em relação a queixas de sono, e a gente identificou associação para homens e mulheres sem diferenças importantes. Então, os nossos resultados corroboram os estudos que apontam a dificuldade no equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, e que é fonte de estresse, e parecem apontar para um perfil tradicional de gênero, ou seja, as mulheres sentindo mais a carga do trabalho em casa, né? E equilibrar esses domínios é um desafio grande, e eu queria só destacar que a gente deve continuar estudos futuros considerando a interseccionalidade de raça, gênero, como a Sandy bem mostrou anteriormente. Provavelmente, quando a gente fala de homens e mulheres, existe um conjunto de coisas que não aparecem, né, nessa categoria muito ampla, muito geral, e a gente espera no futuro estar mostrando também outros componentes. Enfim, era isso, obrigada. Muito obrigado. Desculpa a hora. Não tem problema. A próxima apresentadora é a professora Maria Elisabeth de Azevedo Barros, professora titular da área de epidemiologia do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Professora, tem 12 minutos estourando, mas podemos ver se podemos estourar um pouquinho mais no tempo, né? Obrigado.
Está mudo, por favor. Está muda. Está ainda no mudo, né, senhora? Professora? Começou. Ok, agora. Então, é um prazer, viu, estar aqui com vocês. Agradeço muito essa oportunidade e muito legal estar compartilhando nessa mesa com todos aí que me antecederam. Me coube falar sobre a questão das desigualdades sociais em múltiplas dimensões da saúde. E aí, o que me leva a essa questão é como é que as desigualdades sociais, desigualdades socioeconômicas, como é que elas se manifestam em diferentes aspectos relacionados à saúde. Como é que essa desigualdade social se manifesta no âmbito da mortalidade, no âmbito da expectativa de vida, na questão das doenças, nos acidentes e violências, nas consequências da doença, na qualidade de vida relacionada à saúde, como que as desigualdades sociais se manifestam nos diferentes comportamentos relacionados à saúde, na questão da exposição a fatores de risco ambientais e ocupacionais, e em toda a questão do acesso aos cuidados da saúde. Como é que essa desigualdade vai impactar, né, em diferentes dimensões e diferentes questões da saúde. Eu gostaria de destacar de início que essa questão da análise da desigualdade, do seu impacto, cresceu a sua relevância muito em função de um contexto atual que a gente tem. Porque depois de um período importante que tivemos de redução da concentração da renda no mundo, essa tendência impacta, reverte, e aí o que nós voltamos a ter é que em 2010 nós voltamos a ter aquele nível de concentração de renda que tínhamos no nosso planeta lá em 1910, 1920. Né? E essa situação, dessa tremenda concentração de renda, temos, convivendo com isso, uma quantidade enorme, milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, uma situação insustentável, absolutamente injusta. Né? E o Brasil, essa questão do impacto da desigualdade é muito importante, porque é dos países, como sabemos, dos mais desiguais do planeta, e o mais desigual se a gente levar em conta a concentração da renda no 1% mais rico da população. Bem, a verdade é que esse aumento da concentração da renda, a tendência é de provocar aumento nas desigualdades sociais em saúde. Então, em relação à mortalidade, eu vou trazer alguma reflexão sobre isso, tendo por base resultados de um dos boletins, dos últimos boletins que a gente produziu, esse de número 58, que é de desigualdades sociais na mortalidade, e trazendo dados aqui da minha cidade de Campinas, um projeto que a gente desenvolve em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde desde 1990. Bem, o que esse boletim, né, trouxe de informação para a gente, analisando desigualdades entre estratos de vulnerabilidade social, de acordo com a área de residência, ele nos mostra uma atual desigualdade muito forte no risco de mortalidade. Uma desigualdade que ela é mais elevada para os homens, essa desigualdade entre os de maior e menor vulnerabilidade social, ela se expressa de maneira mais intensa nos homens e especialmente nos adolescentes e nos adultos jovens. Nas mulheres, essa desigualdade é um pouco menor do que a dos homens, mas passa a ser mais elevada que a desigualdade observada nos homens a partir dos 40, 49 anos. Né? Mas vejam que a gente chega a ter razões de taxas aqui da ordem de 4,5. Um outro boletim mais recente que produzimos foi desigualdade, a mortalidade segundo raça-cor. É o boletim número 59, é o último que produzimos. E aí nós constatamos uma cidade dividida.
uma cidade em que parte dela nós temos mais de 50% da população é população negra, e outras partes da cidade em que esse percentual não atinge 20%. E, em função das áreas de cobertura... Professora, desculpe, não estão passando as slides, não se estão movendo as slides, não sei se é intencional. Não, o meu aqui está passando. Quer dizer que não passou nenhum slide? Estamos na primeira, né? Pelo menos eu vejo só a primeira agora. Aqui, para mim, está passando. Não sei, então, o que pode fazer? Poderia fechar, reabrir, ou... Vamos não ver sei. se... Nossa. Não sei agora se os técnicos sabem, eu não tenho ideia de como acontecer vamos isso. tentar novamente, porque realmente, sem apresentar os slides, né? Aproveito porque nos falaram, Bruno, me parece, falaram, Arthur, né? Você falou que as mesas redondas poderiam terminar às 13h15? Por favor, está aparecendo agora? Agora sim, agora sim. Agora está. Então, Agora acho que está. eu vou passar desse jeito mesmo, tá bem? Para pelo menos passar os slides. Okay? Só queria aproveitar, um segundinho, professora, só queria aproveitar. Então, falam que nós podemos esticar um pouquinho o tempo, mas isso depende de muitas pessoas. Eu, pessoalmente, às 13 horas já tenho outro compromisso, né? Não sei vocês cosa preferem. Preferem esticar até 13 horas ou têm outros compromissos e querem encerrar nos próximos 5, 10 minutos? Acho importante esticar para dar um pouco de fôlego para a Marilisa também. Claro. Também. Eu posso ficar até 13 horas, tranquilo. Eu também posso. Também posso. Perfeito, então. Muito obrigado. Ok. Gente, então, ninguém viu esse slide que eu apresentei, não é? Falando das dimensões da questão da saúde, das diferentes questões para as quais é interessante a gente poder avaliar o impacto da desigualdade social na saúde, a questão que eu comentei sobre a concentração da renda, né? Essa inversão de expectativa e, portanto, uma inversão que bastante complicada, porque você vai concentrando renda em poucas mãos e aumentando muito a pobreza numa parcela enorme das populações, né? E aí, eu estava comentando que na parte de mortalidade, então eu estou utilizando e apresentando alguns resultados desse projeto que a gente desenvolve com a Secretaria Municipal de Saúde, e que, através um dos últimos boletins que a gente produziu, a gente analisou exatamente a desigualdade segundo a vulnerabilidade social. E aí, o que nós pudemos observar é uma desigualdade social muito profunda em termos das taxas de mortalidade, do risco de mortalidade. E eu estava comentando que uma outra análise que fizemos foi em relação à mortalidade segundo raça-cor, que está no último boletim que produzimos, que esses boletins estão disponíveis também em sites e ali pelo QR Code para quem quiser acessar. E que nós encontramos um município de Campinas, que o mapa mostra aqui, um município dividido, um município da população negra e a área do município da população branca. E que isso, o percentual de negros na população difere muito de acordo com a área da unidade básica do serviço de saúde, né? Bem, nessa comparação, então, da análise da mortalidade segundo raça-cor, nós encontramos, aqui nós temos nessa figura as razões de taxa da população negra em relação à população branca, comparando separadamente por sexo. E o que a gente verifica é a maior desigualdade entre brancos e negros observada entre os homens. E os homens jovens na adolescência e os adultos jovens, com uma mortalidade dos negros 60%, 50% maior do que aquilo que nós vimos antes, que foi a desigualdade da mortalidade segundo vulnerabilidade social. E nas mulheres,
negras em relação às brancas. O máximo da desigualdade é observado aqui, 40% maior, na faixa de 40 a 49 anos. E quando a gente analisa, então, essa outra figura, na população negra, comparando homens negros e mulheres negras, o que a gente verifica é o risco de mortalidade maior para os homens negros em relação às mulheres negras em todas as faixas de idade. E com valores muito, muito elevados aqui entre os adolescentes e os adultos jovens, né? Bem, também a expectativa de vida é um aspecto assim, muito legal e importante da gente trabalhar. E nós tivemos assim, a felicidade de ver em Campinas, de registrar em Campinas, uma redução da desigualdade social, socioeconômica, na esperança de vida ao nascer. Isso aqui aconteceu entre os períodos 2000 e 2005 em Campinas. Então, publicamos esse artigo e ficamos muito felizes com essa redução. É alguma coisa que a gente tem que ver hoje, o que está acontecendo na situação atual. E na expectativa de vida, também é muito legal a gente analisar em termos da expectativa de vida saudável e expectativa de vida feliz, que a gente também já produziu análises desse tipo, mas não na desigualdade em relação a isso. Então, é alguma coisa que precisamos fazer. Campinas, ele conta também com o registro de câncer de base populacional. E esse registro, então, nos permitiu desenvolver esse tipo de estudo aqui, que nos permitiu verificar qual é a magnitude e a direção da desigualdade social, aqui analisando de acordo com a vulnerabilidade social da área de residência, em relação à incidência, mortalidade e à sobrevida. E o que a gente verifica é que vários tipos de câncer, e câncer no seu conjunto, a incidência é maior nos de melhor nível socioeconômico, nos de menor vulnerabilidade social. Só alguns tipos de câncer que já, a própria incidência já é maior nos mais vulneráveis. Só que quando vamos para a mortalidade, agora a mortalidade desses cânceres já é maior nos de maior vulnerabilidade social. E na sobrevida, então, de todos os tipos de câncer, a sobrevida é maior nos que têm menor vulnerabilidade social, né? Então, nos mostrando que, inclusive, você trabalhar com incidência, prevalência e sobrevida, os resultados são diferentes. Aqueles resultados, comparando com taxas, também são similares, analisando o índice de desigualdade, índice relativo de iniquidade, e também analisando aqui o índice angular de desigualdade. Quando a gente vê que na incidência o prejuízo é maior para os menos vulneráveis, mas na mortalidade essa situação já se inverteu. Bem, quando a gente dispõe aí de estudos de base populacional, de inquéritos de base populacional, aí a possibilidade de análises que a gente tem nas questões da saúde se amplia muito, como a gente já viu nas apresentações anteriores, né? A enorme possibilidade de analisar vários aspectos. Então, os inquéritos do ISA Campinas, parceiro do ISA Capital, eles são originados lá do projeto ISA, né, com coordenação lá do professor Chester, Luiz Galvão. Bem, com dados, então, do inquérito, um dos estudos que nós fizemos foi para ver essa diversidade da desigualdade em relação a diferentes aspectos da saúde. Então, analisando idosos, estratos de idosos diferenciados por escolaridade, nós verificamos forte desigualdade demográfica e de condições de vida, desigualdades em morbidades e sintomas, desigualdades em comportamentos de saúde, mas nós vimos que não tinha diferença em relação a consultas médicas e a medicação, especialmente analisando especificamente aqui diabéticos e hipertensos. Então, nós identificamos aqui uma situação em Campinas de um SUS que estava dando conta de dar igual acesso à população, pelo menos a consultas e à medicação,
para diabéticos e para hipertensos. Mas vimos uma profunda desigualdade presente em relação a consultas odontológicas, ao acesso. Isso que nós vimos nos idosos, também avaliamos em estudo específico de mulheres adultas e também em homens adultos, encontrando um resultado similar, né? Uma outra oportunidade que tivemos foi de verificar, num determinado momento, comparando mulheres que tinham plano de saúde e que não tinham planos de saúde, que havia equidade no acesso ao Papa Nicolau em Campinas. Publicamos felizes esse artigo, mostrando que tínhamos atingido essa equidade. E é muito interessante, porque isso resultou do doutorado da Vivian Amorim, e no mestrado dela, nós havíamos detectado, no inquérito anterior em Campinas, nós havíamos detectado que havia desigualdade no acesso ao Papa Nicolau, desigualdade segundo escolaridade e, inclusive, segundo raça-cor, mesmo ajustado por escolaridade. Então, nós pudemos detectar, entre os inquéritos, esse avanço no sentido de equidade. Precisamos de ver o que anda acontecendo agora na realização do nosso próximo inquérito. Também temos analisado o impacto da desigualdade social na qualidade de vida relacionada à saúde, utilizando o SF36. Então, a gente verifica o forte comprometimento nos vários domínios que o SF36 mensura. E temos visto também que o impacto, por exemplo, das quedas de idosos na qualidade de vida, ele vai se diferenciar de acordo com a escolaridade, de acordo com a renda, e temos estudo também publicado nesse sentido. Em relação à raça-cor, temos feito algumas análises e uma observação interessante que fizemos foi que, ao analisar o relato de problema emocional, os brancos tendem a relatar mais do que os negros, embora sem diferença estatística significativa aqui. Mas quando medimos a presença de transtorno mental comum através do SRQ-20, detectamos uma prevalência maior na população negra. E a procura de serviços de saúde para problema emocional e o uso de psicotrópicos é maior em brancos do que em negros. Tem um estudo nosso que mostra que essa diferença se dá nos homens e não nas mulheres. Bem, também em relação à saúde bucal segundo raça-cor, a gente observa que mesmo ajustado para escolaridade e para renda, a população negra apresenta maior prevalência de problemas, inclusive com esse relato de dificuldade de comer, dificuldade de sorrir e dificuldade de falar por conta de problemas nos dentes, né? Problemas na saúde bucal. Um outro aspecto que eu queria, então, chamar a atenção é que, analisando, por exemplo, se a gente analisa as AIVDs, né? Ou as atividades instrumentais da vida diária, ou se a gente analisa indicadores de envelhecimento ativo, o que a gente verifica é que as desigualdades são muito distintas em relação a cada indicador que você analisa. E também depende da variável social que você está comparando. Então, as desigualdades, às vezes, são maiores na escolaridade ou, às vezes, maior na renda, né? Bem, então, rapidamente, né, assim, é um panorama que eu apresentei. O que eu queria apenas ressaltar é que as desigualdades elas se expressam de maneira muito diferente, conforme a doença que você está pensando, ela se diferencia em relação à incidência, à prevalência, à gravidade das doenças. Ela se expressa de forma diferente, conforme o segmento demográfico que você está analisando. E eu acredito que o aumento da concentração da renda que a gente está vivendo no mundo e no Brasil, e o contexto atual no país, de aumento de desemprego, aumento de pobreza, redução dos direitos de trabalhadores,
redução de recursos para a saúde e educação ressalta a necessidade de monitorarmos essas desigualdades sociais nas várias dimensões da saúde, para poder identificar os segmentos mais vulneráveis que mais estarão sofrendo e identificar também as questões de saúde que devem ser prioritárias para essas intervenções. Agradeço a oportunidade novamente de estar aqui e agradeço pela atenção de vocês. Obrigada. Muito obrigada, professora. E agora, acho que temos 10 minutos, né, para abrir espaços às perguntas e ao debate sobre as lives, né, as apresentações feitas até agora. Não sei se Bruno, que está online, pode nos dizer como agora vai as perguntas vão ser feitas, né, para a plateia. Pelo Arthur, professor. Tem umas perguntas, não sei se tem perguntas para o Congresso, da mesa redonda. Se não tiver, a gente pode fazer um debate entre a gente mesmo. Não há pergunta, né? Parece que é um comentário. Bom, Arthur, então vou ler esse comentário. Estudos muito relevantes da visibilidade, esses aspectos são muito relevantes. Problemas que não se vê, problema porque não se busca resolver. Excelente para a Rosane, é o grupo que tem se dedicado, de Tânia Araújo. Então, se não tem perguntas, é possível que entre nós também podemos ter algumas perguntas, né? Começar um pouco um debate, né, sobre essas apresentações. E eu posso começar, se vocês quiserem, né? Alguma coisa que nos está interessando muito como grupo de pesquisa recentemente é um pouco o que a professora Marisa Elisa mostrou na última slide, né? O que está acontecendo nesses meses, né, de crise econômica, e como nós, como epidemiologistas, podemos estudar as mudanças socioeconômicas que aconteceram ao longo da pandemia, né, e que provavelmente vão continuar acontecendo, e provavelmente as condições socioeconômicas, as desigualdades vão continuar piorando. Agora, para nós que somos epidemiologistas, às vezes é difícil ter acesso aos dados que sejam updated, né, como se fala, né, sejam recentes, né. Não sei se tem alguma forma para conseguir estudar isso. Tem a PNAD de Covid, seguramente, mas que eu saiba não tem informações de saúde. Não sei se tem forma de estudar o que está acontecendo nesse momento a nível de desigualdade socioeconômica, mas justamente a desigualdades de saúde, né, no país. Então, eu gostaria de complementar. Realmente, acho que esses dados são interessantes. E o que a Covid mostrou, quer dizer, você realmente tem um volume importante de trabalhos ou de comunicações mostrando informações epidemiológicas atuais. Eu acho que acompanhando um pouco, né, a questão da Covid de longa duração, a distribuição desigual da mortalidade, a distribuição desigual das infecções. A gente tem trabalhos municipais mostrando isso com muita clareza. Eu só queria, na verdade, era retomar, porque evidências, a epidemiologia tem mostrado bastante, eu acho que é isso. Eu participei recentemente de um mestrado em que se mostrava a questão do tempo entre o Papa Nicolau e a colposcopia, né, e a biópsia para comprovar câncer de colo. E era impressionante o estudo que foi feito, mostrando que isso levava praticamente 6 meses entre o Papa Nicolau e uma intervenção posterior. O que é um dado que leva a uma discussão da organização do serviço de saúde. Então, eu acho que, além de mostrar esses dados,
eu tenho a impressão, só recuperando aquilo que eu mostrei um pouquinho, da necessidade da gente trabalhar com os outros campos disciplinares, de mostrar como é que esses dados podem estar fomentando a reorganização de serviços de saúde para que a gente possa dar, digamos, maior consequência aos nossos trabalhos. Eu penso que deveríamos fazer um esforço na área de saúde coletiva de buscar fazer um trabalho interdisciplinar mais constante do que a gente tem feito. Existem alguns sucessos em algumas áreas pontuais, mas eu acho que isso deveria começar estimulado e aprimorado. Não sei se me faço claro em relação a essa questão. Eu acho, David, que, como o Moisés comentou, eu acho que vários estudos, inclusive participei de um junto aí com a Fiocruz, e que a gente analisou durante a pandemia, mais no início da pandemia, a gente avaliou o impacto socioeconômico que a população estava sofrendo. E, inclusive, então, a gente tem os dados sobre isso, e, inclusive, por exemplo, a questão de sentimentos, né, de tristeza, de ansiedade, de nervosismo, e como isso está relacionado também com a condição socioeconômica dessa pessoa. Então, esses dados existem. Mas mortalidade, né, a gente tem as informações aí disponíveis continuamente, né, essa está disponível, e para nós do ISA, a gente está com uma perspectiva de realizar o inquérito, tanto o ISA Campinas quanto o ISA Capital, para realizar o ano que vem. Então, eu acredito que vai ser muito importante para a gente já ter uma noção do que vem acontecendo, né, com as desigualdades, porque eu acho que Campinas, a gente tem, assim, um histórico de uma organização muito boa dos serviços de saúde, mas eu não sei o impacto que a gente já tem nesse momento, e não sei quanto que a gente vai perceber de aumento de desigualdades, até naquilo que antes a gente estava vendo, redução de desigualdade, ou até de ter atingido a equidade. De repente, nós estamos agora numa situação caminhando no sentido inverso, né? Então, a expectativa é em relação aos nossos próximos inquéritos, que tomara que a gente consiga realizar no próximo ano. Eu queria só reforçar, né? Eu acho que foram muito boas as apresentações. Eu acho que me chama muita atenção assim um problema que, né, como bem falou a Marilisa, nós vemos momentos de deterioração dos indicadores sociais, econômicos, aumento, né, acelerado das desigualdades no país, e parece, quer dizer, que a qualidade, uma das formas problemáticas, né, de dificultar a visibilidade desse problema é deteriorar a qualidade da informação em saúde. Então, os estudos primários, com coleta de dados primários, eles são essenciais porque você reforçar esses estudos, acho uma questão fundamental, porque, como, por exemplo, o Atlas da Violência mostrou, nós temos um aumento de 10% nas mortes violentas com causa indeterminada. Quando você faz isso, você tem, né, evidentemente, é uma questão de qualidade, deterioração de qualidade, que você está tornando invisível, uma forma de escamotear as desigualdades, é deteriorar a qualidade dos dados. Então, acho que assim, é uma coisa muito importante que a gente tem que, nesse momento, reforçar os estudos com coleta de dados primários e ter muito essa discussão sobre a qualidade da informação dos dados secundários, a manutenção, enfim, reforçar isso na medida possível, porque senão isso é escamoteado e nós perdemos a dimensão a partir da vigilância, a partir dos dados que são disponíveis, né? Perfeito. Então, muito obrigado. Bruno me sinalizou que agora terminamos, né, o nosso tempo. Muito obrigado pela participação, né, claramente a todos os apresentadores e claramente a todos os ouvintes, né?
Boa continuação de congresso, então. Tchau, Tchau. obrigada. Um abraço a todos. Um abraço a todos.